Nesta aula eu vou ensinar para vocês a diferença entre as palavrinhas iniciar, começar, arrancar e empezar. Quer saber mais sobre isso? Fica comigo nessa aula que eu vou te contar a diferença entre elas. Bom, como primeira coisa eu vou dizer o seguinte: empezar e começar são palavras praticamente idênticas, significam praticamente a mesma coisa. Então, começar e empezar a gente usa praticamente da mesma forma, sim? Não tem diferença. Se você me perguntar qual usa mais, Pablo, eu vou te falar, bom, talvez um pouquinho mais empezar, mas não tem um porquê, digamos assim. É uma questão que a gente não pensa muito de por que usa mais empezar que começar. Mas não existe uma regra. De fato, pode ser ter países ou pessoas que usem mais começar que empezar. Não há regra, use qualquer uma indistintamente porque são sinônimos. Então eu posso falar assim, comecei a estudar espanhol, ou empecé a estudar espanhol. La semana que viene comienzan mis clases de español. La semana que viene empiezan mis clases de español. Então são sinônimos, se usam basicamente nas mesmas situações e praticamente na mesma proporção, porque como disse, em cada país pode usar mais uma ou mais a outra. Agora, qual é a diferença para a palavra iniciar? Iniciar tem a ver com, é um sinônimo também de empezar e começar. A única diferença que eu vejo é que ela é um pouco mais culta, uma palavra mais culta, então você usa em conversas mais cultas e principalmente na escrita, quando você vai escrever alguma coisa mais técnica ou você vai escrever algum livro, enfim, você vai utilizar um pouquinho mais essa palavra que é normal, porque é uma palavra um pouco mais culta, mais formal, sim? Então, iniciar é a mesma coisa praticamente que começar e empezar, somente que é mais formal. Você pode usar qualquer uma delas. Se você falar assim, vou iniciar um curso de espanhol na semana que vem, tá perfeito. Dá para entender, não tem erro nenhum, só que às vezes no ouvido de alguém pode soar um pouquinho estranho, porque pode ser um pouco mais, digamos assim, formal que outra coisa. Então, resumindo, iniciar, começar e empezar são praticamente sinônimos, só que empezar e começar são mais linguagem do dia a dia, mais informal, e iniciar é um pouco mais culto. E agora, qual que é a diferença com arrancar? Bom, primeira coisa que eu tenho para dizer, arrancar é um sinônimo também. É muito semelhante a empezar, começar e iniciar. E se pode utilizar também nas mesmas situações. Por exemplo, vou arrancar um curso de espanhol semana que vem. El partido de fútbol va a arrancar en una hora, ¿sí? O arrancó el mundial, comenzó el mundial, empezó el mundial. É a mesma coisa, ¿sí? São sinônimos. Mas tem uma pequena diferença num caso, numa utilização pontual. Por exemplo, quando você está dando início, está dando arranque a uma máquina ou alguma coisa, por exemplo, o coche, o carro, né? O coche. Estou dando início, estou virando a chave, né? Estou virando a chave para dar marcha no carro. Então, assim, o que significa isso aí é que você vai iniciar, sim, dar início ao coche, ou, na verdade, o que mais se utiliza é arrancar, dándole arranque ao coche, sim? Então, quando a gente usa arrancar, significa também, sim, ou principalmente se usa para quando você dá início a uma máquina, sim? Quando você inicia uma máquina, um computador, uma máquina industrial, um carro, enfim, qualquer maquinária, qualquer equipamento, qualquer sistema que você vai iniciar, você pode falar que está arrancando, sim? Nesse caso, você não pode falar, vou empezar o coche, ou vou começar o coche, não faz sentido, sim? Quando você fala de dar início, dar propulsão, impulsão a alguma coisa, nesse caso você vai utilizar normalmente arrancar, sim? E iniciar também pode ser utilizado, mas, de novo, é muito mais culto. Por isso, quando você vai, por exemplo, dar início se você tiver o Windows, seu sistema operacional aí no seu computador, se ele for em espanhol, por exemplo, acho que em português também, tem o início, sim? Que é o começo, sim? Mas, nessa linguagem mais formal, você utiliza normalmente o que tem a ver com vocabulário formal, e no caso é início. Se fosse mais informal, você utilizaria arranque ou arrancar, que é a forma de você iniciar alguma máquina, alguma coisa em espanhol. Então, tirando essa pequena diferença, de resto são sinônimos. Os quatro você usa do mesmo jeito. Mais formais, menos informais, mais utilizados ou menos utilizados pelos hispanofalantes que nem eu, mas
no frigir dos ovos são sinônimos. Então você pode utilizar tanto um quanto o outro sem medo de ser feliz. Espero que tenham gostado dessa aula. Não esqueça do like aqui embaixo, compartilha com seus amigos e a gente se vê na próxima aula da Habla Espanhol.